E aí eu já fui a Dulce também, no fake. Mas aí quando eu queria muito, muito namorar as menininhas. Eu sempre tive um problema em me ver nas quatro paredes, assim. Eu sempre tive um problema em me limitar. Sempre tive um problema muito grande, talvez por crescer sendo limitada. E eu sentia que as coisas que eu queria e me identificava eram muito distantes do que eu realmente podia, do que eu achava que podia. Então, assim, toda essa minha experiência, em toda a minha infância e adolescência, eu acreditava que gostar de menina era errado. Então, pra gostar de menina eu tinha que ser homem, eu queria ser homem quando eu era adolescente. Quando eu era menor, assim. Acho que antes um pouco de ter... Até um pouco antes de ter 13, 14 anos, porque eu já estava um pouco mais consciente. Eu já sabia... Você já com 15 anos eu já sabia. Você assim. já sabia e não sabia nominar ainda? Exato. Era uma coisa meio... Na minha infância era uma coisa meio assim. Abstrata? Era meio abstrato, porque eu sabia... Eu pensava muito em meninas. Era uma coisa que me chamava muita atenção. Só que eu também já tinha informação de que não podia. Então era tudo muito... confuso. Você sentia, mesmo criança, a diferença da amizade, eu quero dizer assim, sabe? Porque normalmente quando a gente é criança, Sim. o que acontece entre meninas e meninos é ter briga, a gente odeia os meninos, as meninas odeiam os meninos, os Tô meninos tentando lembrar de meninos que eu... odeiam as meninas, porque meio que tem uma atração ali que a gente esconde na briga. Aí depois que né? passa lá pro, sei lá, pro sexto ano, pra quinta série, aí começa... Aí começa o trelelê. Então, mas antes... que eu acho que eu escondia muito bem, assim, de mim mesmo. Porque eu acho que as pessoas que me viam, assim, elas sabiam, de alguma forma, assim. Até quando a gente fala de estereótipo, assim, é uma coisa que fica meio que subentendido. Porque, como eu falei, eu achava que eu precisava ser homem. Então, ainda mais naquela época, o conceito de masculino e feminino ainda era mais... Eu lembro que tinha um menino que eu gostava. Mas eu lembro que uma amiga minha, que eu consigo lembrar dela com mais clareza, ela também gostava dele. E hoje eu me pergunto se não era tipo uma parada de eu tentando chamar meio que a atenção dela. E achando que tinha que ser aquilo, mas era sempre tipo... Eu lembro que eu criancinha, assim, eu queria meio que chamar a atenção dela, assim, sabe? Não necessariamente do menino, assim. Mas eu era muito nova, então não tinha como eu dar nome pra essas coisas. Não era consciente. Porque, na verdade, você dizer pra ela que também gostava dele era uma maneira de você criar um laço com ela, tipo assim, olha como a gente se parece. Sim. Né? Sim. Olha como a gente tem coisa em comum. Faz Inconsciente, né? Era Faz uma todo coisa, tipo sentido. assim, isso Total. vai aproximar a gente. Sim. E é engraçado, porque eu lembro dela, assim, como uma das minhas primeiras crushes, assim. Eu lembro que eu sonhava com ela. Tipo, Prossiga. Não, sim. E, tipo, eu lembro que eu estudei muito tempo, assim, com ela. Até eu já ficar adolescente. Só que quando eu era adolescente, eu era aquela crente que ia evangelizar você. Sei. Então, eu era uma crente diferente, porque na igreja eu era meio incompreendida por ser diferente. Eu já não gostava das mesmas roupas, eu já não gostava das mesmas músicas. Teve uma época na minha adolescência que inclusive, é por isso hoje que eu tô voltando, assim, a cantar um pouco de pop punk, porque na minha adolescência era o ritmo e o gênero que eu ouvia e que me ajudava a lidar com todas as minhas confusões e todas as minhas questões. E eu lembro que eu tentava achar bandas gospels de rock pra me sentir confortável ouvindo, porque às vezes nem Paramore eu podia ouvir. E isso, eu tinha muito medo, eu tinha pavor de imaginar que a minha vida ia ser a vida inteira cantando pra aquelas pessoas, naquelas quatro paredes. E aí eu fui crescendo e eu fui começando a ter, tipo, mano... E eu criava universos paralelos, assim, no meu quarto. Então, no meu quarto eu tinha fake. Por isso Já que ouviu essa letra antes? É claro. Né? Exato. Agora que eu Fiz a peguei. referência. Agora que eu A sua peguei. própria sim, referência? Finalmente, pode falar. Aham. Mas eu tive que criar universos paralelos pra sobreviver, assim, porque tudo à minha volta, na minha realidade física, eu não podia ser quem eu era. Não podia gostar de meninas, não podia ouvir as músicas que eu ouvia, não podia necessariamente usar as roupas que eu queria usar. Tudo pra mim era muito impossível, assim. E aí, eu fazia fake no Orkut. Então, no meu fake no Orkut, eu usava a foto... Antes do Crepúsculo, tinha RBD. E eu usava a foto do Poncho. Eu usava a foto, sabe? E aí, eu já fui a Dulce também, no fake. Mas aí, quando eu queria muito, muito namorar as menininhas.
Do Aí Orkut, do outro Orkut, fake do do outro Orkut. fake. Aí eu queria namorar, eu queria estar com o icon do Poncho e namorar a Dulce. Mas na realidade eu queria estar com o icon da Dulce e namorar a Anaí, por exemplo, entendeu? Aham. Mas eu não podia. Então eu criava esses fakes, essas alternativas. E me imaginava, assim, em cenários onde eu estaria aceitando o Grammy, onde eu estaria cantando num estádio muito lotado. Sempre fora daquele mundo que eu realmente pertencia naquele momento. Que louco, né?